Olá, boa noite. Tudo bem? Vamos para o nosso segundo dia da jornada de ozonoterapia. E aí, estão preparados? Quem está entrando já começa a se preparar. Anota tudo, pega caderno, caneta. Eu tenho esse costume. Toda vez que eu assisto uma live, uma jornada, um congresso, não importa o que seja, quando me passam bastante informação, eu adoro anotar tudo, porque nunca é demais, porque eu leio depois, porque eu estudo depois, porque eu faço comparações. Eu sou assim, porque eu adoro estudar, é o meu perfil. Então, eu quero animar vocês a fazer isso também, porque é um mundo novo, é um mundo diferente. Poucas pessoas conhecem de verdade a ozonoterapia. Lembra que eu falei ontem? Muito se fala, mas poucos conhecem a fundo, poucos trabalham de verdade. Então, anota tudo, não perde nada, tá bom? E aí, anota para fazer pergunta no final, para tirar suas dúvidas. Vou ficar aqui no final para tirar dúvida de vocês. E eu quero dizer assim, se tiver legal, tiver gostando, manda para os amigos, printa a tela. Ontem várias alunas me marcaram no Instagram, isso é muito legal, porque pelo menos eu fico sabendo quem é você, né? Se você está realmente gostando desse novo mundo da ozonoterapia. Ok? Sejam bem-vindos, então, e vem comigo aí conhecer mais um pouquinho do ozônio. Eu vou aqui, então, compartilhar a minha tela. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre, né? Como fazer, fabricar o ozônio, como trabalhar com o ozônio, quando usar a ozonioterapia, para que ela serve, o que ela faz, ok? Não tem como passar tudo, porque nosso tempo é um pouquinho curto. E eu não consigo, em 3 noites de 45 minutos, de 1 hora que seja, falar sobre ozônio. Eu preciso de muitas horas para falar sobre ozônio e passar a minha experiência para vocês. Mas eu quero passar um pouquinho, pelo menos, um pouquinho do que eu vivo, um pouquinho do que eu faço. E eu sei que poucas pessoas conhecem o ozônio, e às vezes, por desconhecer, acaba falando que não é bom, acaba falando que é perigoso. Hoje mesmo, uma paciente falou isso para mim. É uma paciente de osteoartrite, e ela comentou comigo isso, né? Que falaram para ela, cuidado, hein? Né? Então, assim, falar daquilo que a gente não conhece, gente, não é legal, porque eu estou julgando e condenando, eu sou totalmente contra isso. Agora, falar daquilo que você vive, experimenta, e é super, super bom, a gente tem que defender com unhas e dentes, que é o que eu faço sempre, tá bom? Por isso que eu quero falar das aplicabilidades da ozonioterapia, porque se eu falar que o ozônio é bom ou ruim, funciona ou não funciona, e eu sei que super funciona, e as minhas pacientes sabem que super funciona, eu preciso saber exatamente de que tipo de ozônio eu estou falando, né? Ozônio local? Você está falando do quê? Ozônio tópico? Do que você está falando? De ozônio sistêmico? Ah, estou falando de ozônio, então para mim isso não significa nada, gente, porque tem que explicar melhor que ozônio é esse que você está falando, né? Porque eu uso todas as formas de ozônio, trabalho com todas as formas de ozônio e todas são maravilhosas, maravilhosas. Hoje mesmo a minha assistente lá na clínica falou isso para mim. Nossa, ela me chama de Poli. Nossa, Poli, como o ozônio é bom, né? A minha mãe estava falando esses dias, porque ela usa o óleo ozonizado para tudo na minha casa. E depois que a gente, né, começou a usar o óleo ozonizado, na minha casa não entra mais nem pomada. Já pensou ouvir isso? Que coisa maravilhosa. Então é isso que o ozônio faz, ele conquista, ele cativa as pessoas, né? Ele faz com que a gente se apaixone de verdade. Só quem trabalha com ozônio sabe do que eu estou falando. E eu tenho tido muito essa experiência, muito. De alguém falar alguma coisa para mim e depois eu falar, não, não, fica tranquila, experimenta primeiro, vê lá o que, que você acha. E a pessoa no dia seguinte falar para mim, nossa, foi maravilhoso, foi muito bom, adorei o resultado, né? Isso é o que a gente tem vivenciado. E é por isso que eu estou aqui, gente, para passar um pouquinho disso para vocês, tá? Mas eu quero que vocês me sigam lá no meu Instagram, me acompanha lá, eu estou sempre postando conteúdos,
né? Eu estou sempre falando do ozônio, eu vou começar a postar vários videozinhos também falando de cada via de aplicação do ozônio, quero falar bastante de água, quero falar bastante de óleo, tá? Então, assim, é bom que vocês tiram suas dúvidas e aprendem cada dia mais. As redes sociais servem para isso. Rede social não é para ensinar nada, é para auxiliar, ok? É para tirar suas dúvidas, é para mostrar para você para que aquilo funciona, te conquistar e você querer fazer. Não é assim? Então, vamos lá. Eu fiz 2 slides falando assim, o que o ozônio faz? Eu poderia ficar lá 4 horas falando de cada uma dessas bolinhas. Poderia, porque é muita coisa para falar, é muita bioquímica. Mas o que eu quero, né, de antemão avisar vocês, que o nosso tempo é curto e eu quero falar um pouco mais das aplicabilidades. Mas para falar das aplicabilidades do ozônio, para que ele serve, onde eu uso, por que eu uso, eu preciso que você entenda o que ele faz dentro do nosso corpo e o que ele faz fora do nosso corpo, ok? Então, vamos lá. Ele tem um efeito analgésico, muito. O que é isso? O paciente chega com dor, eu aplico ozônio, aí eu palpo para falar para ele sentir onde está doendo, eu faço ozônio, aí eu palpo de novo e pergunto, onde está doendo? Ele fala, não está mais doendo. Ele levanta da maca e ele fala, nossa, como melhorou minha dor. Ele tem um efeito analgésico momentâneo, na hora, isso que eu quero dizer, não momentâneo, na hora. Ele tem um efeito analgésico no momento da aplicação já. E o paciente vai para casa não sentindo aquela dor que ele estava sentindo. Ah, mas a dor do paciente veio de uma inflamação. Então, primeiro eu vou ter que tratar essa inflamação, porque se eu não tratar o processo inflamatório, provavelmente essa dor vai voltar. Mas como ele também tem um efeito anti-inflamatório, olha ele embaixo, ó, ele modula o processo inflamatório. É melhor falar modula do que efeito anti-inflamatório. Eu gosto muito mais de modular. Modular é equilibrar, é tirar se está exacerbado. Então, esse paciente, ele vai precisar, claro, para diminuir essa dor, ele vai precisar tirar essa inflamação. Mas na hora que ele faz, ele já tem um efeito analgésico muito legal. E é um efeito analgésico que não acostuma. Ah, tipo assim, eu posso fazer todo dia e ele não vai acostumar e parar de ter esse efeito analgésico? Não, não tem costume, não acostuma com ozonioterapia. Então, ele modula o processo inflamatório. Então, imagina, para qualquer processo inflamatório, eu posso usar ozônio. Ah, mas é uma inflamação orgânica, corpo inteiro, aqui da cabeça, do fiozinho do cabelo até a unha do dedinho do pé. Sim, ele modula o processo inflamatório, porque ele modula o processo inflamatório do organismo. Então, ele vai modular a inflamação local, um ombro, um cotovelo, um joelho, uma alopécia, um envelhecimento que tem uma inflamação, uma celulite, que é tem um processo inflamatório envolvido, uma gordura que vai ter uma inflamação a nível de tecido adiposo, mas ele também trata o corpo como um todo, um organismo inflamado. Tá? Vamos pensar, uma doença metabólica vai ter uma grande inflamação corporal, uma doença autoimune vai ter uma grande inflamação corporal, ele vai modular os processos inflamatórios. Ele regula o metabolismo, por isso que o ozônio está sendo muito usado de forma sistêmica para o emagrecimento. Ah, o ozônio emagrece? Não, o ozônio não emagrece, mas ele regula o metabolismo. Então, se eu tenho um metabolismo muito baixo e ele vai agir a nível mitocondrial, ele vai aumentar a energia celular, ele vai aumentar o meu metabolismo. Claro que tem um jeito certo de fazer para conseguir esse objetivo, mas ele regula, sim, o metabolismo. Aí eu vou trabalhar uma doença metabólica, vai melhorar? Com certeza vai melhorar. Ah, mas eu vou substituir o medicamento? Não, ele vai continuar tratando com o profissional que ele está tratando. Ele vai continuar tomando o medicamento que ele está tomando. Lembra? Ozonioterapia complementar. Tá? E na medida que eu vou melhorando aquele organismo, pode ser que aquele paciente diminua a medicação, pode ser que o médico responsável por ele diminua a medicação. Nós jamais. Então, ele realmente regula o metabolismo. Isso eu vivo no dia a dia com os meus pacientes. Ele alivia dores crônicas, alivia dores crônicas. Toda patologia crônica leva o paciente a ter dor, e às vezes uma patologia crônica também tem um processo inflamatório, então ele alivia as dores crônicas.
ele modula o sistema imunológico muito. Por isso que ele ficou famoso agora nessa pandemia. Ah, porque ele trata o Covid? Não, ele não trata o Covid, mas ele modula o meu sistema imunológico. Então, eu vou aumentar a minha imunidade. E quando eu aumento a minha imunidade, o que, que eu faço? Eu combato as doenças. Eu sou mais forte para sobreviver àquela doença, para remover aquela doença, para combater aquela doença dentro do meu corpo. Então, ele modula muito o sistema imunológico. Ele regula o sistema antioxidante. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai modular as nossas citocinas inflamatórias. Eu vou falar no próximo slide. Então, ele regula o sistema antioxidante. Ele ativa o quê? Enzimas antioxidantes dentro do meu corpo. Se eu ativo enzimas antioxidantes, eu sou uma pessoa oxidada, eu tenho um estresse oxidativo e por isso eu estou doente. Então, eu vou melhorar. Eu tenho estresse oxidativo, por isso que eu estou com queda capilar, por isso que eu estou envelhecendo muito. Então, eu vou melhorar do meu envelhecimento. Ah, eu estou em um alto estresse oxidativo, eu preciso ativar meu sistema antioxidante, e com isso eu vou ser uma pessoa menos inflamada e talvez eu emagreça. Pode ser. Eu talvez ajude na minha gordura localizada, com certeza. E o ozônio, ele tem um efeito antimicrobiano. Mas esse efeito antimicrobiano, eu vou falar no terceiro slide, ele não é sistêmico, ele não é aplicação localizada. Ah, eu tenho ali uma infecção no ombro, aplico o injetável, o gás entra lá dentro no ombro e eu combato essa infecção? Não. O efeito antimicrobiano, o efeito germicida do ozônio, ele é quando eu uso uma técnica de ozônio de forma tópica. Por isso que eu preciso entender o que é uma via tópica, uma via de administração tópica. Lembra que eu falei ali no começo? Não adianta eu falar o ozônio é bom, é ruim, o ozônio funciona ou não, se eu não souber de que jeito ele foi aplicado. Ah, ele foi aplicado por via tópica, então sim, ele vai ter um efeito antimicrobiano. Ah, mas e se eu aplicar o ozônio na pessoa via sistêmica e o organismo dela inteiro vai matar todos os germes, todos os micro-organismos? Não, não vai, porque via sistêmica ele não tem um efeito antimicrobiano. Olha só como tem gente falando bobeira por aí, né? E por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque senão o ozônio fica mal falado, o profissional fica mal falado, né? Na minha época falava isso, mal falado, não sei na época de vocês. Mal falado é quando você fala uma bobeira enorme que você compromete sua clínica. Olha como é importante entender tudo do ozônio. Segundo slide, ele age a nível mitocondrial. Isso vocês já sabiam, porque eu falei ontem. Lembra? Onde que fica a mitocôndria? Uma organela que fica dentro da nossa célula. De todas as nossas células. As células formam os tecidos formam os órgãos. O meu corpo todo é formado por células, desde a célula nervosa, não, neurônio, a célula da pele, o fibroblasto, outra célula da pele, o melanócito, né, responsável pela melanina, pelas manchas. Eu tenho células de Langerhans, eu tenho células de Merkel, eu tenho células epidérmicas, corneócitos. Olha, eu tenho um monte de nome difícil aí, né? Eu tenho é, as células germinativas, eu tenho as células que são as basais, né, que fazem mitose, eu tenho as células granulosas, eu tenho as células espinhosas, eu tenho tem muitas células no nosso corpo, fora todas as outras células, os macrófagos, os leucócitos, os monócitos, os plasmócitos. Pensa nisso, gente. Eu tenho tanta célula, tanta, né, que eu estou agindo a nível mitocondrial, eu estou ativando a mitocôndria de cada uma dessas células, eu citei só algumas. Então, isso é maravilhoso, porque se eu regulo o metabolismo, eu regulo o metabolismo celular. E eu falo assim, gente, eu quero viver até 120 anos com saúde. Essa é uma fala do meu sobrinho de 7 anos, que fala para o pai dele, pai, você foi lá fazer ozônio porque você quer viver até os 120 anos? Sim, com saúde, não sem saúde. Porque para viver mais eu tenho que ser saudável, não é? E o ozônio faz isso. Para ter uma pele bonita, pensa agora, eu vou falar de estética. Para ter uma pele bonita, eu preciso ativar minhas mitocôndrias, ok? Eu preciso inibir
A inflamação do meu corpo. Eu preciso ter um organismo saudável. A gente reflete por fora o nosso interior. Todo mundo sabe disso. Ok? Bom, vai reduzir as citocinas inflamatórias. Que citocina inflamatória vai reduzir? Vai reduzir o NF-kappa-beta ou kappa-B, que é um complexo proteico que quando eu inibo ele, eu estou inibindo o quê? Estou diminuindo a inflamação do meu corpo. Mas por que que eu inibo, né, esse complexo proteico? Porque eu ativo uma proteína que chama NRF2, que está ali do ladinho. A NRF2, ela vai ativar as enzimas antioxidantes. Lembra que nós falamos lá atrás? Que eu tenho uma ativação das enzimas antioxidantes porque eu ativo esse complexo proteico, que é o fator nuclear derivado de eritroide 2. Olha que nome perigoso. E o que eu vou ativar? Eu vou ativar um monte, superoxidismotase, catalase. E quando eu ativo NRF2, eu inibo o NF-kappa-B. Então, o que eu faço? Eu vou diminuir as citocinas anti-inflamatórias, eu vou aumentar as citocinas anti-inflamatórias, porque eu vou diminuir as inflamatórias. Então, eu diminuo as inflamatórias e eu vou aumentar as anti-inflamatórias. E por isso que a inflamação vai embora. Pensa em inflamação, corpo inflamado, cabeça inflamada, pele inflamada, intestino inflamado. Vamos pensar, ombro inflamado, bursite, tendinite, articulações inflamadas, né? Doença autoimune. Então, assim, eu reduzo as inflamações do meu corpo. E eu melhoro muito a disponibilidade de oxigênio. Eu ativo o óxido nítrico, eu aumento, eu faço vasodilatação. E quando eu faço vasodilatação, quando eu melhoro a disponibilização do oxigênio, porque onde os capilares vasodilatam, vão chegar mais oxigênio. E eu vou ter um transporte gasoso melhor. Então, o CO2 vai embora, vai chegar oxigênio. E o que vai acontecer quando chega o oxigênio? Onde tem oxigênio, tem vida. Então, por exemplo, eu uso o ozônio para fechar uma ferida, para fechar uma cicatriz que deveria estar fechada e está aberta. Pensa, a pessoa fez uma cirurgia plástica e teve uma deiscência de cicatriz na mama, no abdômen, e eu vou lá com meu ozônio local e tópico e sistêmico, usando as 3 vias de administração, e com isso eu vou conseguir fechar aquela ferida, porque eu vou levar oxigênio. E eu também vou liberar células tronco. Gente, só coisa boa eu falei aqui, né? E o ozônio, ele tem essa capacidade. No entanto, só para lembrar vocês, para a gente nunca falar bobeira, eu só tenho efeito germicida quando eu uso ele de forma tópica. Aí, o que eu preciso saber? Qual que é a forma tópica, qual que é a local, qual que é a forma sistêmica, para poder saber exatamente o que o ozônio está fazendo. Ok? Tudo bem até agora? Então, eu sempre falo assim, que o profissional habilitado, ele deverá determinar a dose adequada, né, da aplicação do ozônio, de acordo com a indicação e as condições do paciente. Que indicação? Para que eu estou aplicando? Qual é o objetivo do meu tratamento? Qual é a queixa principal do meu paciente? Qual é a indicação, então? Ah, ele quer emagrecer, ele quer perder gordura, ele quer rejuvenescer, ele quer melhorar a alopécia, ele quer melhorar a imunidade. Eu preciso saber, né, para que eu estou usando o ozônio naquele momento. Aí eu vou escolher a dose adequada, a dose que não é tóxica nem placebo, aquela dose que ela é terapêutica. Tá? Então, esse é o profissional habilitado. É aquele que entendeu as condições do paciente, que fez uma boa avaliação e, por este motivo, ele vai saber escolher a dose. Dose terapêutica, lembra? Eu preciso saber concentração e volume. Quantos ml de ozônio eu vou aplicar nesse paciente e com qual concentração de ozônio eu vou escolher? Com qual concentração que eu vou colocar lá no meu aparelho para o meu aparelho produzir esse ozônio? Que concentração esse ozônio vai sair ali quando eu pegar ele com a seringa, por exemplo? Essa
concentração ela é extremamente importante e muitas pessoas escolhem errado, tá? Porque não tem a mínima noção de como se trabalhar com ozonioterapia. Então, isso é algo que a gente tem que ficar muito atento. Bom, os profissionais da saúde que executam ozonioterapia, eles regem-se, não estou dizendo todos, tá? Aqui no Brasil tem muito assim, eu vou utilizar dessa forma, pela Declaração de Madrid, que nós falamos ontem, que ela é publicada pelo Comitê Internacional Científico sobre Ozonoterapia, que é o ISCO3, que indica, através de uma escala terapêutica, as doses do ozônio a serem utilizadas. Então, sempre que eu vou dar uma aula, eu falo assim para os meus alunos: olha, eu trabalho essa gordura localizada aqui com essa concentração, que pode variar de paciente para paciente para essa outra. Então, eu vou de tanto a tanto, eu vou de uma concentração baixa até uma concentração média. Mas, porém, entretanto, na Declaração de Madrid, está a orientação de se usar assim, tá? Bate com a minha prática clínica, mas sempre na Declaração de Madrid eu tenho uma tabela de mínimo e máximo. Não quer dizer que eu precise usar todo. Vamos pensar que a tabela me diz de 10 a 40, eu uso de 10 a 20, porque a minha prática clínica mostra que eu tenho resultados de 10 a 20. Então, a minha prática clínica, ela diz muito para mim, muito. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso fugir dessa escala terapêutica, desse padrão que a Declaração de Madrid me diz, porque ela é baseada em estudos científicos, ela é baseada em profissionais qualificados e ela é baseada nos profissionais que trabalham no mundo todo, não somente no Brasil. Então, quando a gente trabalha de forma correta e trabalha com segurança, a gente precisa trabalhar pautado em evidências científicas. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma experiência clínica, porque senão a gente também não sai do lugar e a gente sempre vai ficar com muitas dúvidas, ok? Estão entendendo? Vamos então falar das vias de aplicação do ozônio. Quais são essas vias que nós trabalhamos? Tá? Eu tenho 3 vias de aplicação sistêmica, então a gente chama de vias sistêmicas. Uma delas chama autoemoterapia maior, tá? Ou grande autoemoterapia, que é essa sigla GAT que vocês estão vendo aí. O que é a autoemoterapia maior? Ela é quando eu trabalho de forma sistêmica, quando eu faço no paciente um acesso venoso, com uma quantidade maior, um volume maior de sangue, tá? Esse sangue, ele vai ser misturado numa concentração adequada de ozônio. Quando ele for misturado, esse sangue vai passar a ser um sangue ozonizado, que a gente costuma dizer assim, e ele vai ser devolvido a esse paciente, esse sangue ozonizado, pela mesma via endovenosa. Então, eu fiz um acesso venoso periférico, ali, por exemplo, está mostrando ali no braço, tá? Retirei o sangue, misturei no ozônio, devolvi o sangue. Essa é a grande autoemoterapia, tá? Com enormes benefícios sistêmicos. A segunda via sistêmica, não estou falando por ordem de importância, tá? Eu poderia ter trocado essa ordem, é a autoemoterapia menor, ou pequena autoemoterapia. Ela é feita por acesso venoso, eu retiro uma pequena quantidade de sangue, por isso que ela é menor ou pequena, bem menor do que da autoemoterapia maior. Eu também vou fazer uma mistura de uma forma diferente, mas eu vou com esse gás ozônio. Então, o sangue vai ser misturado no gás ozônio, eu vou promover hemólise desse sangue e eu vou devolver ao paciente esse sangue ozonizado por uma via intramuscular. Então, ela é feita de forma diferente.
ela tem excelentes benefícios aos pacientes e é muito utilizada para uma via sistêmica. Então, o que é sistêmico? Quando eu trato o organismo como um todo, tá? Eu trato o dono da doença, eu trato o dono da calvície, eu trato o dono da paciente que está com processo inflamatório, eu trato o dono daquele paciente que está com o quê? Obesidade. Exemplos apenas, ok? E a terceira via sistêmica, ela chama insuflação retal. A insuflação retal, ela é uma via onde eu não vou trabalhar com sangue. Eu vou aplicar por via retal através de uma sonda, tá? Uma sonda que pode ser retal ou uretral, um volume de gás ozônio que vai ser absorvido ali pelo lume intestinal. Então, a insuflação retal é uma via que não tem contato com sangue, ela não faz acesso venoso, ok? Então, é uma via a mais simplificada de todas para aplicação, com excelentes benefícios sistêmicos e muito utilizada hoje em dia para todos os tratamentos que vocês possam imaginar dentro da área da saúde e da área da estética. Então, as três vias sistêmicas são fantásticas, ela tem indicações peculiares, algumas vezes ela tem indicações iguais, vai depender da situação, e para trabalhar com as vias sistêmicas, o profissional precisa conhecer, precisa saber, precisa aprender a fazer, aprender a executar com excelência, para que ele tenha os resultados que ela propõe. Então, quando alguém fala assim para mim, eu conheço uma pessoa que fez o ozônio sistêmico, mas ela não viu diferença nenhuma. Eu me pergunto, será que foi feito corretamente? Será que foi escolhido a via sistêmica, a melhor via sistêmica para aquele paciente? Será que foi utilizada uma concentração adequada para aquela via sistêmica, para aquele paciente? Será que o volume foi adequado para aquele paciente? Será que usou aquela regrinha que nós falamos ontem, que o menos é mais, que eu preciso respeitar o estresse oxidativo? Então, por isso que nós nunca podemos falar que algo funciona ou não, que é perigoso ou não, se é bom ou não, sem a gente saber como foi feito. Isso é uma coisa que eu aprendi muito. E tenho aprendido, porque cada vez mais eu ouço histórias e eu sei que funciona, eu sei que bem feito é benéfico e ajuda muita gente. Vocês não têm noção de como ajuda muita gente, ok? Agora vamos falar das vias tópicas. Uma das vias tópicas mais utilizada, que a gente assim racha, né, de indicar para os pacientes, é o óleo ozonizado, que está famosésimo. Por quê? Porque ele tem um resultado muito bom. O óleo ozonizado, ele é comprado pronto, de forma industrial. A gente não fabrica ele, como muitos pensam, na nossa clínica, através do nosso gerador de ozônio. E ele pode ser aplicado em qualquer tipo de machucado, em qualquer tipo de ferida, em qualquer tipo de ferida aberta, por exemplo. Então, a gente usa muito para pós-cirúrgico, a gente usa muito para feridas diabéticas, pé diabético, para feridas venosas, para úlceras de decúbito, as famosas escaras, para infecções, porque agora sim ele é germicida, ele é anti-inflamatório, ele é cicatrizante, reparador dos tecidos, ele promove até analgesia. Então, ele é muito, muito, muito utilizado por mim todos os dias. Aqui na minha casa eu tenho, na casa dos meus parentes todos eles têm, na casa dos meus pacientes todos eles têm. Nem que seja para usar no dia a dia, de forma domiciliar, no machucado, porque o resultado dele é excelente. Então, essa sim é uma via tópica excelente, que tem um efeito germicida, tá? Combate os micro-organismos. Uma outra via tópica fantástica que nós usamos muito, inclusive, eu não comentei ali, mas o óleo ozonizado, quero voltar a falar, ele é muito usado na área da odontologia, porque ele pode ser usado dentro da boca, ele pode ser usado para feridas, ele pode ser usado para machucados, ele pode ser usado no pós-cirúrgico.
né? Eu trabalho com cirurgias ortognáticas, com um cirurgião dentista, e nós usamos o óleo ozonizado no paciente muito. Ele leva para casa. A boca do paciente, após a cirurgia, fica muito machucada, ele cicatriza com óleo ozonizado. E eu utilizo muito, e os dentistas utilizam muito também, na área da estética também, na área da saúde também, a água ozonizada. Essa água ozonizada, gente, ela é terapêutica. Ela não é uma água ozonizada que eu posso ali, tipo, eu comprei um filtro de água ozonizada, quero usar em casa. Aquela água ozonizada do filtro de ozônio, ela pode beber todo dia, o dia todo, porque ela vem de água da torneira, que é filtrada pelo ozônio, né? Porque o ozônio faz isso. O ozônio hoje está sendo usado em piscinas no lugar do cloro, né? Porque ele tem um efeito SIDA, porque ele é tópico. E esses filtros de água pode ser usado e beber todo dia, o dia todo, porque ele, para transformar aquela água numa água ozonizada, aquela água da torneira, ele captou oxigênio do ar, então a concentração da água vai ser uma concentração baixa. Se eu pego concentração pequena, baixa do oxigênio do ar, significa que a água vai ter uma concentração baixa também. Agora, essa água aqui que eu estou falando é uma água que ela é terapêutica. Eu não uso água da torneira, tem que ser uma água própria, né? Uma água pura. E eu vou ozonizar essa água com concentrações adequadas para que essa água tenha um super efeito germicida, muito mais que do filtro, porque a água do filtro ela vai ter um efeito germicida para lavar alimentos, para lavar alface, para lavar frutas. Essa água não, ela vai ter um efeito tão potente terapêutico que eu nem posso beber todo dia, o dia inteiro, porque ela vai o quê? Destruir todos os micro-organismos bons, né? E vai acabar com o meu microbioma, com a minha microbiota ali do meu organismo. Então, eu não posso. Ela é terapêutica. Ela é para fazer bochecho num pós-cirúrgico, ela para ser usada em consultórios odontológicos, em tratamentos, em cirurgias, na endodontia, na periodontia, no tratamento da dentística. Ela tem várias funções. Ela pode ser usada para acne, ela pode ser usada para limpeza de pele na área da estética, ela é usada em qualquer machucado, ela é para lavar feridas, lavar machucados, deixar de molho. Gente, é tanta função, né? Porque ela vai ter excelentes benefícios como o do óleo, só que feito de uma forma diferente. E aqui eu trouxe para vocês um pouquinho da água sendo ozonizada por mim lá na minha clínica. Vocês estão vendo, eu encho, aqui é uma Erlenmeyer, eu encho ela até a boca. Amanhã eu vou falar dela um pouquinho, a gente enche ela até a boca e coloca lá no aparelho quanto de concentração você quer, quanto tempo você quer que essa água fique aí borbulhando, né? E esse é um kit borbulhador. Lembra que eu falei ontem do catalisador? Esse do ladinho ali dele, do lado dele parece um tubo, é um catalisador, é um destrutor do gás ozônio que não está sendo utilizado para ozonizar essa água. E aí eu estou fazendo um monte de bolinhas, e quanto mais bolinhas eu faço, e quanto menores essas bolinhas, maior vai ser a efetividade, né, dessa água ozonizada, porque ela vai ter uma concentração melhor. Então, eu preciso saber como ozonizar uma água. Não é de qualquer forma, não é qualquer água, nem qualquer concentração e nem qualquer tempo. É tudo muito específico para eu ter um resultado. E para que realmente eu faça um bochecho no meu paciente e aquelas feridas melhorem. Ele chega para mim de noite e fala assim: você não está entendendo o quanto que a minha boca melhorou. Estava doendo, não estava conseguindo nem mexer a língua lá dentro, e agora minha boca cicatrizou. E aí é maravilhoso ouvir isso, gente, vocês não estão entendendo. E assim, você fica muito feliz e muito satisfeita, porque para mim não tem preço que pague, né? Um paciente que melhora, que está sofrendo e melhora, tá? Uma outra via tópica são os cosméticos ozonizados. Gente, tem muito cosmético ozonizado hoje. Por quê? Porque pegou o negócio, porque bombou, porque começou com um pouquinho, começou com as pessoas achando que não era bom, que não funcionava, e hoje tem um monte de marcas. O que eu preciso saber é se realmente esse cosmético está sendo efetivo. Será que esse ozônio aí, porque, por exemplo, esse cosmético aqui, ele é feito com óleo de oliva.
tá? Que é um óleo, tem que ser um óleo próprio, porque ele tem que ser um óleo que tenha um triglicerídeo que seja ou saturado ou poliinsaturado, que tenha lá os ômegas, né, os ácidos graxos essenciais para que realmente eu consiga uma concentração final boa nesse óleo. E aí, o que eles fazem? Pegam esse óleo e fazem, né, faz o cosmético. Essa espuma de limpeza mesmo é maravilhosa. O que é um cosmético ozonizado? É quando eu tenho um veículo, que é o óleo de oliva, que foi ozonizado, e esse veículo é acrescentado ativos, princípios ativos. Então, por exemplo, eu posso acrescentar ativos para o rejuvenescimento, eu posso acrescentar ativos para acne, eu posso acrescentar ativos para o capilar, para ajudar no crescimento do cabelo. Né? Isso, cosmético, é quando eu trabalho com princípios ativos. O veículo vai ser o óleo de oliva ozonizado. E aí, o que eles fazem? Eles transformam esse veículo numa espuma de limpeza, num creme, num sérum, ou mesmo, no caso aí, ó, esse óleo multifuncional eu uso muito na clínica. Hoje mesmo eu passei na minha paciente para finalizar a minha terapia lá da osteoartrite no joelho. Então, o cosmético ozonizado, quando ele é bom, ele tem um efeito muito legal. Então, ele faz o quê? Ele agrega, né, para nós, ele agrega valor ao meu tratamento. A água ozonizada agrega valor ao meu tratamento. O óleo ozonizado agrega muito valor ao meu tratamento. Porque o paciente vem e ele sabe que ali na minha clínica eu só tenho coisa boa. É isso bom, mas isso bom, mas isso bom, mas isso bom. E se você perceber, eu falo sempre isso, né? Que é ozônio, mais ozônio, mais ozônio, mais ozônio. É ozônio de um jeito, sistêmico é ozônio de outro, local é ozônio de outro, via tópica e ozônio de outro jeito, ainda via tópica. Então, quando eu agrego valor no meu tratamento, e meu tratamento não é feito de uma forma só, né? Vale mais, isso quer agregar valor. Eu vendo o resultado, eu vendo o valor do meu tratamento para o meu paciente. Tá? Ou eu falando já da jornada de amanhã, eu me empolgo, né? Então, é isso aí. Então, essas são as vias tópicas, né? Uma das vias tópicas que a gente vai agregar no nosso tratamento. Uma outra via tópica é a bolsa de ozônio, a bag, a famosa bag, que ela é uma bolsa plástica, de um plástico resistente ao ozônio, não é qualquer plástico, que a gente pode comprar pronta, ela tem um jeito específico de fazer, e aí o que eu faço? A área que está com ferida, porque a bag é para ferida, a área que está com ferida, ela tem que ficar dentro da bag e muito bem fechada, porque eu não posso respirar o gás ozônio, ele é tóxico para os meus pulmões, certo? Ele é muito tóxico para os pulmões. Então, essa bag, ela tem que ser muito bem vedada. E aí eu encho ela de gás ozônio e deixo lá na concentração ideal, porque eu tenho concentração para quando está a ferida infectada, eu tenho uma concentração para quando a ferida está em processo de granulação e a infecção já cedeu, e eu tenho uma concentração que é para ajudar na cicatrização. Aí a ferida não está fechando, não está fechando, não está fechando, eu vou ajudar com a bag, tá? Então, eu tenho que saber escolher essa concentração mediante a avaliação que eu faço do meu paciente, e a bag eu deixo um tempo. A bag não é algo que eu passo, né? Igual a água e o óleo. Eu vou deixar a bag ali no meu paciente por um determinado tempo, tá? E esse tempo eu vou escolher e vou colocar meu paciente ali, e depois eu vou tirar essa bag. Então, a bag é uma via tópica. Toda via tópica, né? Se eu usar uma concentração de herbicida, ela vai ter um efeito para destruir a infecção. Se tiver uma bactéria, vai matar a bactéria, tá? Então, assim, a gente vai fazer uma terapia sempre complementar. Ah, esse paciente já está tratando com outro profissional, já está tomando uma medicação. Jamais eu vou tirar essa medicação. Jamais. Ele vai continuar tratando com aquele profissional. Eu vou dar uma ajuda, ok? Eu vou fazer com que isso acelere. Jamais eu vou falar para ele não toma medicação e vou fazer bag, ok? Eu vou sempre trabalhar como uma terapia complementar. Cuidem com isso. Uma outra via tópica é a ventosa. A ventosa, todo mundo um dia já ouviu falar, né? A ventosa, ela cola em você, faz um vácuo, ela gruda na tua pele, aí quando ela tá grudada lá na pele, eu encho ela de gás ozônio. E o gás ozônio vai entrar através da pele para tratar aquela região inflamada, dolorida, latejante. Então, a ventosa também é usada como uma via tópica.
Agora eu quero falar de duas vias tópicas para vocês, mais rapidinho, que são as vias que eu não trabalho como forma terapêutica, porque todas essas vias que eu falei, a sistêmica, eu preciso do meu cilindro de oxigênio medicinal para produzir ozônio medicinal. A via tópica para produzir a água, eu preciso do cilindro de oxigênio medicinal. Para encher a bag, eu preciso do cilindro também. Para fazer a ventosa também. O óleo que eu compro pronto. Mas aqui a hidrozonoterapia, que é a banheira de água ozonizada, eu não uso cilindro, tá? Da onde então que está pegando esse oxigênio para fazer ozônio? Tá vendo que está borbulhando ali essa banheira, né? Dá vontade de mergulhar lá dentro. É uma delícia, gente, mas ali a concentração do ozônio já é menor, porque eu estou utilizando como um requisito para produzir o ozônio o oxigênio do ar, que não é puro e que ele tem nitrogênio, então vai ter uma baixa concentração. Mas, em compensação, o paciente vai mergulhar na banheira, ele vai ficar imerso o corpo todo. Então, é muito utilizado para várias situações, mas uma situação que é maravilhoso o resultado é para pacientes que têm psoríase no corpo todo. Tá? É uma forma tópica de tratamento. E aqui a vasqueta, né? A vasqueta, ela como parece um balde de plástico, um plástico duro resistente, coloca-se água na vasqueta e liga ela no motor e produz também, ó, tá borbulhando a água ali, é uma perna, tá, gente? Uma perna mergulhada ali dentro. Então pensa que tem uma ferida nesse pé. Então, essa água está sendo ozonizada pelo oxigênio do ar, numa concentração menor do que o terapêutico, e ali dentro, o que está acontecendo? Essa água borbulhando, ela está fazendo uma lavagem da ferida, um debridamento da ferida. Então, ela é muito usada para pessoas que trabalham muito com feridas. Por exemplo, enfermeiros fazem muito isso. Ok? É uma via tópica. E eu tenho as vias locais. Quais são as vias locais? Via intradérmica, quando eu trabalho dentro da pele, dentro da derma. Então, por exemplo, eu vou colocar ozônio ali eu estou colocando no olho, então, para olheira, né? Para fazer melasma, para fazer rejuvenescimento, intradérmico para fazer estrias, intradérmico para fazer flacidez de pele, corporal, intradérmico para tratamento capilar. Isso é uma via intradérmica. Ou quando eu vou fazer, por exemplo, um cotovelo que está inflamado, o paciente tem uma tendinite, e ali é puro osso, não tem uma gordurinha para colocar o ozônio, não tem um músculo para colocar o ozônio, então eu coloco na pele. A via subcutânea é quando eu coloco ozônio dentro da gordura. Por exemplo, para tratamento de gordura localizada, tratamento de papada, tratamento de JOLS, tratamento de celulite. Para quando eu vou fazer um tratamento, por exemplo, de uma área que está inflamada, como, por exemplo, um joelho, e eu coloco lá na gordurinha, vou fazer o cotovelo, e nessa região aqui tem uma gordurinha, eu aplico na gordurinha, se der, vou aplicar na gordura, vou aplicar na gordura. Entenderam? Então, é subcutânea, quando eu vou injetar o ozônio diretamente na gordura. A via intramuscular é quando eu já estou injetando ozônio no músculo. Por exemplo, trapézio a gente faz muito, paravertebral, piriforme, tem vários músculos que a gente trabalha. Então, o intramuscular, ele é mais para as patologias. Intraarticular é quando eu faço dentro da articulação. Então, o intraarticular e o intradiscal, que é dentro mesmo, mais profundo, eu preciso fazer, eu só posso fazer se eu for um profissional que eu estou fazendo a técnica através de ultrassom guiado. Eu estou sabendo onde eu estou colocando a minha agulha, porque daí, nesse caso, eu vou usar uma agulha mais comprida, uma agulha que tem uma profundidade maior. Eu não posso sair aplicando, porque senão eu posso ter uma intercorrência ou até uma complicação, tá? E eu quero falar da via otológica, que é maravilhosa. O que é essa via otológica? É uma via local, tá? Eu vou mostrar ela daqui a pouquinho para você e vou explicar melhor. Então, aqui, ó, eu estou fazendo um cotovelo, posso fazer um pé, por exemplo, uma fascite plantar, uma dor nas costas, um ombro, por exemplo, bem ali na articulação, uma patologia na mão, aplicando no trapézio, aplicando ali no pé por cima, quando o paciente está com uma região inflamada, fazendo o joelho, fazendo lombar, aplicando ali atrás o cotovelo, o joelho, perdão, o ombro por trás ou pela frente,
ou aplicando diretamente intramuscular no trapézio. Tudo isso, gente, é via local. É o ozônio, por isso que o ozônio tem que ser medicinal, tá? Porque ele vai dentro do corpo. E por isso que para fazer esse tipo de aplicação, eu preciso conhecer a anatomia, ok? Vou falar de novo. Eu preciso conhecer a anatomia, eu preciso saber o que me espera lá dentro. Ah, eu vou colocar essa agulha de que jeito? Eu vou colocar só a pontinha da agulha? Eu vou colocar a agulha inteira? Eu vou colocar 45 graus, 90 graus, 15 graus? Qual a angulação dessa agulha para eu não pegar uma estrutura nobre, uma estrutura importante, não causar uma lesão no meu paciente? Quando a gente trabalha com agulhas injetável, você precisa conhecer muito a anatomia para poder fazer a aplicação correta. Então, eu preciso saber a concentração do ozônio, eu preciso saber o volume que eu vou aplicar, coitado do paciente, e eu preciso conhecer de anatomia, porque senão eu posso cometer um erro imperdoável. Aqui fazendo aplicação de telangiectasias, que alguns profissionais aplicam, fazendo papada, né? Papada de flacidez, papada de gordura, aplicação para fazer gordura localizada no abdômen, flacidez de antebraço, de braço, ou gordura do braço, né? Paciente, ali no meio fazendo uma cicatriz, pode ser uma hipertrófica, pode ser um queloide, pode ser uma deiscência, ok? E ali fazendo aquela aplicação do olho que a gente viu lá atrás. Nossa, quanta coisa, gente, é muita coisa. É maravilhoso, não é? Falar do ozônio, conhecer o ozônio, as aplicabilidades. Eu falo que o ozônio é um aparelho que se paga. Por quê? Porque eu não vou fazer só uma aplicação. Às vezes a gente está trabalhando, por exemplo, na área da fisioterapia dermatofuncional, na área da estética, quem trabalha com estética, a gente fala assim, eu vou comprar um aparelho X. Aí eu pergunto, esse aparelho faz o quê? Esse aparelho, ele faz flacidez de pele e gordura. Só? Faz capilar? Trata patologias? O que mais que ele faz? Porque um aparelho, para valer a pena, ele tem que fazer muita coisa. Né? Então, o ozônio se paga. O ozônio é muito barato, gente. Tá? E aqui eu vou falar do otológico. O que é o otológico? O otológico é quando eu adquiro um estetoscópio próprio para ozonioterapia, porque o material tem que ser próprio. Lembra que eu falei? A oliva é siliconada, a mangueira é de silicone, tudo próprio, né? A haste dele é de aço inoxidável, porque senão o ozônio corrói, né? O ozônio, ele pode corroer, e dependendo do que eu vou fazer, eu vou usar doses grandes, concentrações grandes. Para otológico, a concentração é maior, então eu não posso bobear, tá? Sem contar que essa seringa é própria também. Então, ela vai trabalhar, o ozônio otológico vai trabalhar, ele é conhecido também como auricular. Eu vou trabalhar as vias aéreas superiores. Então, ele tem muita indicação para paciente que teve Covid, está tudo entupido, paciente gripado, paciente com sinusite. Eu não vou tratar, gente, a patologia em si. Eu vou tratar o que ficou aqui dentro. Por exemplo, eu tenho uma secreção que ficou da sinusite, que está inflamada, eu tenho dor, eu sinto que está tudo entupido, estou fanhosa. O ozônio, ele vai trabalhar essa inflamação, ele vai soltar essa secreção. Pacientes com rinite, então tem várias aplicações, várias aplicabilidades só do ozônio otológico. E ele proporciona resultados muito bons desde a primeira vez que a gente aplica. Então, assim, o paciente faz, ele vai para casa, ele já percebe a diferença. Tá? Então, é muito, muito legal trabalhar com a técnica, né, de ozônio otológico. Então, assim, tudo que eu falei do ozônio hoje, das aplicabilidades, como ele funciona, as vias de aplicação, então dá para vocês perceberem que o ozônio faz muita, muita coisa, e sempre com resultados muito bons. Mas para isso, lembra daquela fotinho lá de todos os profissionais. Eu tenho que estar habilitada, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que saber de tudo isso. Por isso que não dá para trabalhar com uma concentração única e volume único para todas essas técnicas diferentes, ok? Muito bem, termino aqui, vou parar de compartilhar, vou interromper meu compartilhamento
E termino aqui, então, deixa eu entrar aqui no chat para receber as mensagens. Terminei hoje de falar sobre, né, o ozônio em todas as suas vias de administração, em todas as suas vias de aplicação. E eu queria saber de vocês, se vocês anotaram tudo, entenderam, tem dúvida, quer fazer pergunta, me coloco à disposição de vocês agora para responder as perguntas que porventura vocês tenham. E eu gostaria muito, muito que vocês perguntassem, porque é o momento da gente tirar dúvidas, né? Água ozonizada pode beber? Chegou a primeira pergunta. Olha, a água terapêutica, nós estamos falando de água terapêutica, lembra? A água terapêutica produzida com concentrações altas, tá? A concentração que eu produzo ela não é a mesma que fica como produto final. Fica numa média de 25% daquela concentração que eu escolhi no aparelho, é o que fica na água. Mas mesmo assim, para beber, ela não é uma água própria, tá? Ah, mas eu gostaria de beber ali de vez em quando. Pode. Ah, posso tomar um copinho pequenininho ali para melhorar meu estômago? Posso. Ela, inclusive, é usada para tratar gastrite, tá? Claro que tem todo um protocolo. Mas, por exemplo, meu estômago está meio esquisito, meio ruim, comi alguma coisa, não me caiu bem, deu uma intoxicação, eu posso? Pode. Eu não posso beber água, o dela, o dia todo. No máximo, um copinho por dia, não tem problema, eu posso. Mais que isso, ela começa a combater a flora boa, tá? Então, ela começa a destruir os micro-organismos bons do meu organismo, principalmente do meu estômago, tá? Então, para beber todo dia, não. O ozônio não oxida no óleo, o óleo impede? Deixa eu ver se eu entendi essa pergunta. Não entendi. O ozônio não oxida no óleo? Não. Na verdade, a fabricação do óleo é uma fabricação com ozônio por muitas, muitas, muitas horas, né? E aí o ozônio ele vai ficar inativo ali no óleo. Quando eu aplico na pele, ele libera na hora, e o que eu tenho dentro do óleo são ozonídeos e peróxidos. E quando entra em contato ali, por exemplo, com uma ferida, é que ele vai começar a fazer a sua ativação, ok? Por isso que ele não vai causar nenhum tipo de oxidação na pele, se é isso que eu entendi, tá? Os produtos que eu uso, não tem problema. Eu gosto muito de usar uma marca de produto que chama Ozone Care, tá? Ele é da Filoson. A Filoson é uma empresa que criou uma linha que eles vendem o óleo de girassol ozonizado e que eles vendem os cosméticos ozonizados. Eu gosto bastante de trabalhar com eles. O que vai diferenciar nos óleos ozonizados é a concentração com que ele foi feito, tá? Então, sempre que vocês forem trabalhar com os óleos, sempre procure trabalhar com óleos de girassol, óleo de oliva, que são aqueles que realmente vão ter um nível de ácidos graxos bons. Ele é bem poliinsaturado. Pelo menos eu gosto de trabalhar com eles. E, ao mesmo tempo, você precisa conhecer a empresa que você vai, né, comprar pela idoneidade mesmo, porque você não está vendo como que ele está sendo fabricado, né? Então, eu gosto de trabalhar com esse que eu falei, e aquilo, né, eu falo que o time que está ganhando a gente não mexe, não tem um ditado assim? Então, eu tenho excelentes resultados. Respirando é tóxico para os pulmões, porque não é sendo introduzido pela via de administração escolhida. Qual via de administração escolhida você está falando? Porque, por exemplo, eu estou produzindo gás ozônio, tá? Aí, de repente, teve um escape ali do aparelho e bom, eu estou fazendo uma bag, eu não vedei muito bem a bag, eu estou enchendo a bag, ela não está vedada e aquele gás está vindo para o meu ambiente, tá? E eu estou lá respirando. Até uma certa concentração, eu não vou me sentir mal, mas a partir de um momento que essa concentração é maior, porque está gás e mais gás e mais gás, a primeira sensação que eu vou ter vai ser ardência na garganta, ardência no nariz, tá? E aí eu começo a ter outros sintomas piores.
Então, assim, quando eu inalo ele, respiro uma certa concentração e ele chega ao meu pulmão, os pulmões ele não têm defesa antioxidante contra aquela pequena oxidação que o ozônio fez dentro do meu corpo. Então, quando o ozônio entra dentro do meu corpo, ele faz o quê? Uma leve oxidação que é rápida e transitória, que dura segundos, e é como se eu fizesse um beliscão no meu corpo, e o meu corpo tem um sistema antioxidante, claro que tem, né? E esse sistema antioxidante de imediato combate essa pequena oxidação e vai fazer ativação de todo aquele gatilho para tudo que nós falamos. O nosso pulmão não tem esse sistema antioxidante, então por isso ele vai começar a fazer uma destruição ali a nível alveolar. Por isso que respirar eu não posso. Então, quando tem algum escape, eu rapidamente tenho que abrir todas as janelas, abrir a porta, né? Tomar muito cuidado na hora de aplicar. Por isso que tem algumas técnicas de aplicação que exigem mais cuidado, como, por exemplo, a bag, como, por exemplo, a ventosa e como, por exemplo, o otológico. Tem até uma técnica específica para a gente tomar esse cuidado, tá? Quando faz o ozônio retal, precisa de uso de probiótico. Olha, o que a exigência, única exigência para se fazer a insuflação retal é que o paciente esteja com o intestino limpo, o reto limpo, sabe? A ampola retal limpa. Então, por isso que se orienta a esse paciente a fazer toda uma limpeza, né? Ou ter defecado no dia, porque senão eu não estou ozonizando adequadamente. Mas ele não necessita do uso de probiótico, não tem essa obrigatoriedade. O probiótico é algo que faz muito bem para o nosso intestino, ele trata o intestino, e dependendo da patologia que o paciente tem indicação de probiótico, sempre, inclusive doenças autoimunes é indicado que o paciente faça uso, né, do probiótico, porque é uma doença que tem uma grande inflamação intestinal. Mas o ozônio vai combater essa inflamação intestinal, então vai ser muito benéfico para as doenças autoimunes. Pode ser usado no tratamento da DTM? Sim, inclusive eu uso muito, porque melhora absurdamente, tá? Gosto muito de trabalhar a DTM, claro que eu vou verificar, fazer uma avaliação, determinar a causa e, dependendo, eu vou indicar para um profissional para tratar essa causa, né? Às vezes tem paciente que tem bruxismo, tem apertamento, tem paciente que chega a ter até ali um desgaste, então eu vou ter que fazer uma indicação, mas para tirar a dor e para tirar a inflamação muscular, os pontos gatilho que a maioria dos pacientes tem, gente, ozônio é maravilhoso, eu não conheço nada melhor para dizer a verdade. Como é a aplicação para calvície? Gente, eu estou amando esse monte de pergunta, que eu adoro responder. A aplicação para calvície é intradérmica, tá? Eu preciso trabalhar com pequenas quantidades, com pontos próximos, varrendo toda a região ali que tem a queda de cabelo. E é sempre colocando intradérmico, pequenas quantidades bem distribuídas. Para cicatrizes com aderências, há indicação? Há indicação. Não vou dizer que é sozinho que eu trabalharia uma aderência com ozônio, mas sim tem uma indicação para eu fazer o quê? Um leve descolamento dessa aderência, tanto com a agulha quanto com o gás ozônio. Tem sim indicação. Mais perguntas? Boa noite. Posso beber com gotas de óleo, água normal com gotas de óleo? Pode. Você só tem sempre que saber a procedência desse óleo, tá? Não é qualquer óleo. E assim, não exagerar na quantidade. Colocar por pequenas gotas, 2, 3 gotinhas e pode beber sim. Se você aguentar o gosto, pode. O óleo ozonizado de alta concentração, né, que é esse que a gente usa, ele tem um cheiro muito forte e tem um gosto forte, assim como a água ozonizada também. Né? Eu sempre falo, quando o paciente precisa muito, ele acha ótimo. Quando ele já não está precisando mais, ele fala, ai, não aguento mais sentir esse cheiro, porque ele tá bom, né?
Então, ele tem sim um cheiro forte, um gosto forte, mas pode, não tem contraindicação. Mas se o pulmão não tem esse sistema de destruição da pequena oxidação, como ele não sofre quando o ozônio entra por uma via de administração como a hemoterapia, por exemplo, autohemoterapia com ozônio, né? Porque o ozônio, ele não é mais ozônio em questão de segundos, entendeu? O ozônio entrou, ele já não é mais ozônio, em questão de frações de segundos, ele já teve, porque o ozônio ele é oxidante. Ele entrou em contato com o seu corpo na hora já ativa o sistema de defesa. E ele vai entrar pelo sangue. Então, a hora que ele entrar pelo sangue, em questões de segundos, ele não vai chegar ozônio no meu pulmão. Jamais. Por isso que ele é tão benéfico e não é nada maléfico. O gás puro inalado é que ele vai chegar, entendeu? Ele vai chegar ozônio lá dentro. Porque o ozônio ele só vai mudar a sua configuração quando ele entra em contato com fluidos biológicos. Então, quando ele entra em contato com a mucosa intestinal, ou com o sangue, ou com o meu corpo, com os ácidos graxos do meu corpo, quando ele entra em contato com os fluidos biológicos, ele, em frações de segundos, ele não é mais ozônio. Ele é uma molécula totalmente saudável, que nós chamamos de ozonóides ou de ozonídeos, que elas são extremamente benéficas e elas que são as responsáveis por todos esses efeitos que nós falamos do ozônio. Gostaria de saber se pode associar o laser junto com o ozônio intraarticular. Super pode, tá? O laser com ozônio super combina, não tem problema. Mais perguntas? Acabou. Muito bem, pessoal. Foi um prazer estar com vocês, responder a todas as perguntas de vocês, passar um monte de informações legais. Espero ter ajudado, né, de alguma forma, o conhecimento, ampliado a visão, a mente de vocês para esse mundo do ozônio. E eu espero vocês amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre como ganhar dinheiro com ozônio, como fazer o ozônio ser um sucesso na sua clínica, por que que o ozônio traz um retorno financeiro, um retorno de satisfação, uma experiência fantástica para você, profissional, e para os seus pacientes. Então, um grande beijo e até amanhã.